Encontrei um rastreador no meu carro, então o coloquei em um caminhão de carga que ia para o Canadá, mas agora recebi uma ligação muito estranha. Já estiveram em uma situação em que seu cérebro chega a uma conclusão que não pode ser verdade porque é absurda e simplesmente não conseguem acreditar? Bem, se já passaram por essa situação tão específica ou algo parecido, preciso da sua ajuda. Estou preso em uma situação em que não sei se vou para a esquerda ou para a direita, e ambas as opções parecem uma má decisão. Estou começando a suspeitar da minha esposa por algo que não pode ser verdade. E não é infidelidade. Eu sei que a infidelidade é um tema importante aqui e a maioria das publicações a menciona, mas provavelmente não é o caso na minha situação, ou pelo menos espero que não seja. Não tenho ideia do que está acontecendo. Deixe-me explicar o que está acontecendo aqui. Eu sou o Marco e sou casado e feliz com a minha esposa Melissa há vários anos. Ela tem seus problemas, mas é uma ótima esposa e me faz muito feliz, e eu tento fazer o mesmo por ela. Eu também tenho um ótimo emprego e o único inconveniente é que tenho que viajar muito, mas também ganho muito bem, então é um equilíbrio fácil, certo? Bem, não para minha esposa. Isso porque ela é muito desconfiada e paranoica, embora não fosse assim quando começamos a namorar. Conheci a Melissa durante a faculdade e rapidamente nos tornamos muito bons amigos. Ela era a única pessoa, além do meu melhor amigo de infância, Liam, com quem me sentia à vontade para compartilhar coisas pessoais. Liam e eu íamos para todo lugar juntos e aos poucos Melissa e eu fomos nos aproximando cada vez mais. Um dia, simplesmente começamos a namorar. Naquele momento da minha vida, ela não tinha nenhum defeito, o que era um pouco assustador porque significava que ela estava escondendo algo, mas éramos amigos há tanto tempo que achei que teria notado se ela estivesse escondendo alguma coisa. De fato, alguns anos depois, nos casamos e me mudei com ela. Para quem se pergunta, Liam continua sendo meu melhor amigo, também é casado e mora perto, então minhas amizades duram. De qualquer forma, voltando ao assunto, alguns meses depois de nos casarmos, comecei a notar que Melissa era realmente uma pessoa muito desconfiada. Ela não tentava esconder isso e quando perguntei ela me disse diretamente que se sentia insegura e que como eu viajava muito, ela tinha muito medo de que alguém me afastasse dela. Não vou mentir, é um pouco chato ter uma esposa paranoica, mas também é muito comovente. Do jeito que eu vejo, ela não suporta ficar sem mim, nem por um minuto. E é por isso que quer saber onde estou, o que estou fazendo o tempo todo. Não direi que é fácil porque, como já disse, às vezes fica muito chato, a ponto de discutirmos porque não atendi a ligação dela e ela ficou brava comigo. Mas enquanto você se lembrar que ela faz isso por amor, pode ter um bom relacionamento. No entanto, a pessoa no meu lugar precisa ser muito paciente, caso contrário, simplesmente não vai funcionar. Sinceramente, acho que se fosse outra pessoa, este casamento não teria durado. Então às vezes eu brinco com minha esposa dizendo que ela tem muita sorte de me ter e ela concorda. É assim que minha vida vai. Normalmente, vou trabalhar, me dizem para onde tenho que viajar naquela semana e por quantos dias, e eu digo a minha esposa. Ela fica brava de brincadeira e eu a faço rir, mas essa semana foi diferente. Há alguns dias, soube que teria que viajar para bem longe para uma reunião com um cliente. Obviamente, Melissa não ficou feliz com a ideia de eu ir embora por 2 dias. Quando ela fica brava, age como uma criança e eu tenho que me esforçar muito para convencê-la. Ela sabe que eu tenho que ir e faz isso porque sabe que eu me divirto tendo que convencê-la. Então depois de prometer levá-la ao seu restaurante favorito para jantar, ela finalmente cedeu e tivemos um dia divertido. No dia seguinte, eu parti. Naquela mesma tarde, tive a reunião e me hospedei no hotel. No dia seguinte, enquanto me preparava para ir embora, um colega de trabalho que havia participado da reunião comigo me ligou para dizer que tinha perdido seu anel e estava preocupado de tê-lo deixado no meu carro. Ele era da filial próxima, então já havia voltado ao trabalho. Eu disse a ele que verificaria e retornaria a ligação. Então parei em um posto de gasolina e comecei a procurar em cada canto e fenda para encontrá-lo. Embora não tenha encontrado o anel que meu colega de trabalho depois explicou que havia caído em outro lugar, encontrei algo mas muito interessante embaixo de um lugar onde nunca teria olhado, a menos que estivesse procurando um objeto muito pequeno. Encontrei um dispositivo muito pequeno que parecia suspeitosamente um rastreador. No começo, eu estava imaginando coisas. Por que não podia ser outra coisa? Embora estivesse bem fundo embaixo do assento, não podia ter caído ali, estava colocado lá de forma segura, o que realmente me surpreendeu. Agora eu entenderia se eu fosse uma pessoa importante ou algo assim, mas não sou. Minha empresa sempre sabe onde estou porque vou lá a trabalho, então não há razão para me rastrear. Minha esposa sabe onde estou o tempo todo, então também não tem motivo. E além deles dois, ninguém tem acesso ao meu carro. Bom, Liam, mas ele tem ainda menos razões para fazer algo assim. Então pesquisei o que era exatamente, só para ter certeza, e definitivamente era um rastreador. Depois da surpresa inicial, o rastreador realmente me assustou. Por quê? Porque alguém iria querer saber onde eu estou. Como eu sabia que não podia ser ninguém próximo a mim, senti que o rastreador havia sido colocado por alguém que queria fazer mal a mim, a minha família ou a minha empresa, ou fazer algo igualmente ruim. Eu sei que parece um pouco bobo presumir algo assim, mas quem pode me culpar? Um rastreador não é algo normal de se colocar em alguém. Depois que me assustei, pensei que o melhor seria
enganar a pessoa que me rastreava por um dia. Meu pensamento era que se eu estivesse em algum tipo de perigo imediato, estaria arrastando minha esposa comigo ao ir para casa. Então disse à empresa que tinha alguns problemas e que voltaria amanhã. Disse à minha esposa que tinha trabalho extra. Então dirigi um pouco para ver se alguém estava me seguindo. Usei tudo que tinha visto em situações de filmes como esta, porque nunca pensei que passaria por algo assim. Depois de um tempo, tive certeza de que ninguém estava me seguindo. Então voltei para o hotel para pensar. A parte mais incrível de tudo isso é que era alguém que eu nem conhecia. Então como colocaram o rastreador? Ninguém mais toca no meu carro além de mim, minha esposa e meu melhor amigo. E minha esposa é quem o limpa. Ela faz isso porque adora limpar. Então estava claro para mim que não era possível que o colocassem sem que um de nós notasse. Enquanto pensava nisso, minha esposa me ligou para perguntar onde eu estava. Isso foi muito estranho porque, obviamente, eu já havia enviado uma mensagem e embora ela seja paranoica, normalmente entenderia, mas de repente começou a duvidar de mim, dizendo que eu era um mentiroso e continuava perguntando para onde eu ia. Isso me pareceu muito estranho, considerando que eu acabará de tirar um chip rastreador. Vejam, eu mostrei a ela por videochamada que ainda estava no hotel e só então ela meio que acreditou em mim. Agora isso me fez suspeitar dela, porque é uma possibilidade que sua desconfiança em relação a mim a tenha levado a colocar um chip rastreador no carro e ela é a única pessoa que eu acho que poderia fazer isso com sucesso sem que eu notasse. Mas por outro lado, também é uma das coisas mais absurdas, porque eu nunca fiz nada para alimentar sua desconfiança. Então ela não tem razão para ir tão longe. Além disso, minha amorosa esposa nunca faria isso, porque pensaria em como eu me sentiria quando descobrisse que ela não confia em mim nem um pouco. Agora eu não gosto da ideia de que seja minha esposa, então decidi deixar passar e voltar para casa, mas não voltei para casa com meu carro, só para ver o que acontecia. Deixei-o na casa de outro amigo e depois fui para casa. Minha esposa ficou muito brava comigo e continuava me pedindo para contar a verdade. Recusou-se a acreditar que meu carro havia quebrado e estava em uma oficina por alguns dias. O que mais me deixa perplexo é que ela nem parou para pensar direito se eu estava mentindo ou não. Eu acreditaria que depois de todos esses anos, ela saberia quando estou mentindo, mas era como se ela já soubesse a ponto de ainda ter que não acreditar em mim. Por mais que eu odeie pensar nisso, isso me fez suspeitar ainda mais dela, mas não quero acreditar que ela seja capaz de fazer algo assim. Se for ela, então significa que ela não confia em mim em absoluto, mesmo depois de tantos anos sabendo tudo sobre mim. Então pessoal, por favor, me digam o que eu devo fazer?